Ah, não, já diante da família. Tem uma grande comediante, stand-up americana e atriz, chamada Wanda Sykes. E ela é negra e é homossexual, negra e gay. E ela falou, para mim, foi muito mais difícil eu sair do armário, eu assumir que sou lésbica, do que ser negra. Porque eu nunca tive que sentar numa sala ao lado da minha mãe para dizer para ela, mamãe, olha, vocês vão ter que aceitar, eu sou negra. Mas avisar, informar que ela era homossexual, era muito mais difícil. Agora, o que você acha desse projeto de lei que pretende criar o crime da homofobia? Tá certo, né? Porque assim, ó, a Constituição diz que não se pode discriminar ninguém. Tem uma lei que diz que é crime discriminar os outros, em razão de cor, em razão de etnia, em relação de religião. Não tem nenhuma lei que diga que é crime discriminar homossexuais. Por quê? Mas peraí, mas o que eu não entendo na lei é o seguinte, eu sou absolutamente contra qualquer forma de violência contra o homossexual, ou negro, ou, enfim, qualquer pessoa que seja discriminada. Mas você não pode, numa lei, obrigar a pessoa a não pensar. Pensar pode, não pode falar mal. Em público, assim, aí não pode. Dá pra falar mal de negro hoje em dia? Não dá, tá cadeia. Tá cadeia. Pois é, e por que falar mal de homossexual pode? Não pode. Não, mas depende qual é, eu acho que é uma coisa aí que tem uma nuance. Porque ninguém pode impedir ninguém de dizer, de achar que o negro é isso ou aquilo. Se ele falar isso em público, tascam-lhe uma lei, a lei Afonso Arinos ensina. Pois é. Agora, o que se quer é fazer a mesma coisa em relação ao gay. Exatamente. Não há o perigo de repente, querer um prédio. Aí tem um homossexual. E o prédio inteiro acha que ele é insuportável. Nem mesmo pelo fato de ser homossexual. Essa lei não pode ser usada para perseguir um condomínio. Se ficar comprovado que a discriminação que ele está sofrendo é em razão da sua orientação sexual, com certeza o condomínio vai ser processado. Mas e se não for? Tá bem, mas vamos provar. É uma questão de prova. Eu acho o seguinte, que eu sou contra qualquer forma de preconceito, inclusive o preconceito contra a liberdade de pensar. O cara pode pensar o que ele quiser. Não, e a pessoa tem que ter o direito, não é só de pensar, as pessoas têm que ter o direito de amar. E é isso que o não reconhecimento... Você vê, eu odeio o Derico. Se tiver uma lei... Porque é tão óbvio... É tão óbvio que se o homossexual for agredido, aliás, como qualquer pessoa, abre-se um processo contra Tá bem, mas daí assim, é só por lesão corporal. E aquela agressão que não causa dano material, não causa dano no corpo. Injúria, difamação, pela condição de homossexual. Mas pela condição de homossexual... Não existe. Não especificado, mas contra a infâmia, injúria e difamação, no geral, mas não, existe. Sim, mas não pela condição de ser homossexual. Então, você quer dizer que é o seguinte, eu fui injuriado porque ele me chamou de homossexual. Não é injúria. Não, não é injúria. Não é crime. No Brasil não é crime. Chamar alguém de homossexual de uma maneira agressiva não é crime. Entendi. Isso é que precisa. Depois assim, o que vem avançando? Vem avançando pela justiça. Ou seja, a jurisprudência, aquelas decisões repetitivas do tribunal começaram a reconhecer direitos. E foi o que eu levei assim no colo no Supremo Tribunal Federal, a ponto que o Supremo acabou de dizer, ninguém mais pode dizer que os homossexuais não são uma família, não são uma entidade familiar, não têm os mesmos direitos. Isso eu acho perfeito. Mas assim, o que a justiça não pode dizer é que é crime, porque crime depende de lei. Então, aqui a jurisprudência não pode avançar. Precisa ter uma lei. Mas há essa reação horrível a esse projeto de lei, que, olha, porque tudo isso acontece, por quê? Olha, dessa omissão, no meu entender, preconceituosa, criminosa do legislador, ele não tem jeito de aprovar nenhuma lei, tem aquele projeto da Marta Suplicy, lá de 1995, nem aquilo passa. Nada passa pelo nosso legislador. Acho que é medo de ser rotulado de homossexual, acho que é medo de não ser reeleito, sabe?
se esconde atrás dessas bandeiras religiosas, fundamentalistas. O fim é que eles não cumprem com o seu dever, que é fazer leis que atendam a todo o segmento da sociedade, até os alvos da discriminação. Aliás, esses até que precisam de mais leis do que essa maioria masculina. Agora, você, claro, como jurista, você acha que há poucas leis. Eu acho que há um excesso de leis e pouco respeitadas, sempre pouco respeitadas. E como foi feita uma Constituição que, por acaso, privilegiou certos absurdos, como o rapaz que matou foi lá, confessou que matou, e já que ele confessou, ele pode ir embora. E, ao mesmo tempo, há uma tendência à criação de leis que bordejam a proibição de censura, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Exatamente. Então, isso tudo é preciso ser visto com muito cuidado, né? Com muito... Pois é, mas assim, ó, como é um segmento alvo de discriminação, precisa ter uma legislação. Claro. Aliás, desde que eu me aposentei, foi aonde eu arregacei as mangas e estou fazendo. Estou procurando capacitar os advogados a trabalhar com esse que eu considero um novo ramo do direito. Direito homoafetivo, essa expressão que eu acabei criando e abri o primeiro escritório de direito homoafetivo no Brasil. Até está todo o pessoal aí daqui de São Paulo que está nessa campanha de se criar comissões de diversidade sexual, de se fazer o Estatuto da Diversidade Sexual. Porque assim, ó, nós precisamos reconhecer direitos. E quanto mais as pessoas são excluídas, mais elas precisam ter leis que protejam os seus direitos. Você sabe que, finalizando, eu gostaria de contar uma história engraçada na Inglaterra, porque na Inglaterra havia uma lei até os anos 60, em que era crime você ser homossexual. No Brasil, no Código Militar está escrito que também ainda é pederastia. Bom, no Código Militar. Bom, mas é. Mas na Inglaterra era no geral, proibido se você ser homossexual. Depois, a partir dos anos 60, que é ontem, foi permitido. Aí tem um velho lord inglês, que apesar de ser um tradicional lord, Câmara dos Lordes e tal, ia se mudar, ia para a França. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, quando eu era jovem, havia aqui uma lei que proibia o homossexualismo. Hoje, existe uma lei que permite. Eu vou embora antes que façam uma lei que obrigue. Olha, Maria Berenice, você é brilhante, como sempre. Parabéns, sucesso nesse seu empreendimento, que realmente é óbvio que existe uma homofobia pairando no ar. É verdade, né? é verdade. Agora, que não seja também usada de uma maneira errada. Enfim, Maria Berenice Dias, parabéns, daqui a pouco a gente volta.